para encerrarmos, né, a nossa resolução das questões de matemática da UERJ 2019. Né? Essa prova é realizada em junho de 2018 para o ano letivo de 2019. Uma questão de geometria, uma questão até clássica, né? A gente trabalhar esse tipo de questão. Nós temos aí, né, nossa figura é o famoso tangram, né? Vamos ler a questão para a gente entender, daqui a pouco a gente resolve. O tangram é um quebra-cabeça chinês que contém 7 peças, um quadrado, um paralelogramo e 5 triângulos, retângulos isósceles. Na figura, o quadrado ABCD é formado com peças de um tangram. Observe os seguintes componentes da figura, né? MP é o lado do quadrado, AM é o lado do paralelogramo, CDR e ADR são triângulos congruentes, bem como CNP e RST. A razão entre a área do trapézio AMNP e a área do quadrado ABCD é equivalente a 4 itens. Vamos ver qual deles é o verdadeiro? Bom, vamos só analisar aqui antes da gente partir para a nossa resolução. Bom, olha, isso aqui é um quadrado, tá claro isso, gente? Ó, tá? Perfeito? AM é o lado do paralelogramo. Aqui, esse aqui é um paralelogramo. Essa que está nessa corzinha laranja clara, né? Meio amarelada e tal. Quase que um ocre, não é isso? CDR e ADR, cadê o CDR? Vamos ver o CDR, onde é que está? CDR, aqui é um triângulo, isósceles e retângulo, tá certo? E o ADR também, cadê o ADR? ADR. São dois triângulos, são congruentes, são iguais, perfeito? E, bom, o que ele quer saber então é essa área, né? Entre esse trapézio, que trapézio é esse? É o trapézio AMNP. Olha só, base menor, base maior e aqui eu tenho a altura dele, perfeito? Aqui é o lado oblíquo, tá claro? E o quadrado ABCD. Vamos agora sim, agora a gente pode fazer a questão, não é isso? Vamos lá? Olha só, eu fiz uma ampliação da figura e tal, eu clareei um pouquinho para a gente poder entender um pouquinho melhor, né? E vamos começar a trabalhar, gente. Olha só, o que eu tive aqui que fazer é o seguinte, eu chamei esse lado de x, perfeito? O lado do quadrado eu chamei de x, daqui a pouco eu vou precisar dele, eu já chamei ele de x, né? Eu podia ter chamado de x esse lado, né, do quadrado maior, do quadrado que forma o tangram por completo, mas aí eu ia ficar com algumas frações, algumas coisas não tão agradáveis. Então quando eu chamo aqui de x, vocês vão ver que fica muito mais simples, tá bom, gente? Ó, o lado quadrado é x. Vamos começar a entender isso aqui? Bom, primeiro ver o seguinte, ó. Essa distância que vai desse ponto até esse ponto, isso é a diagonal de um quadrado, né? Se é uma diagonal de um quadrado, a gente já tem algumas conclusões a fazer, né? Que conclusões são essas? Olha só, se esse x, né? O lado aqui é um ângulo reto, gente, aqui é um ângulo reto, perfeito? Esse ângulo, gente, se é diagonal, esse ângulo é 45. Se aqui é 90, aqui também é 45. Opa, já descobri o seguinte, ó. Se esse lado é x, esse lado também será x. E fica fácil achar esse pedacinho aqui, ó. X raiz de 2. Afinal, isso é a diagonal de um quadrado. É x vezes a raiz de 2. Ou então, fazendo Pitágoras, né? X ao quadrado mais x ao quadrado dá 2x ao quadrado. E a minha hipotenusa vai dar a raiz disso, que vai dar x raiz de 2. Perfeito? Aos poucos a gente vai descobrindo tudo aqui nessa figura. Olha só aqui mais uma outra, ó. Esse é o lado quadrado, né? Aqui é x, aqui também é x, acabei de descobrir. Então isso aqui é 2x, né? Isso aqui também é 2x. Lembra que isso aqui é uma outra diagonal, é um pedaço da outra diagonal. Então aqui é 2x, aqui é 2x, e aqui então será o quê? Diagonal de um quadrado, 2x raiz de 2. Perfeito? Se isso é 2x raiz de 2, aqui também, claro, é 2x raiz de 2. E essas duas partes são 2x raiz de 2. Como eu descobri que aqui é x raiz de 2, aqui só pode ser x raiz de 2. X raiz de 2. X raiz de 2 também, porque aqui tem que dar 2x raiz de 2. Pronto, já estou descobrindo tudo. Vamos agora partir para a nossa figura, então, gente, que está nos interessando. Qual é a área do trapézio? Caiu tudo aqui, mas tá vivo, né? Ninguém morreu não, tá tudo de inteirinho aqui, ninguém morreu nem ninguém quebrou. Felizmente. Mas vamos ver, qual é a área do nosso trapézio aqui, não é isso? Ó? O nosso trapézio a gente sabe que esse aqui, ó. A base maior, 3x, ó, x, 3x. A base menor, x, 2x. Né? A altura é h. Perfeito? Que faz o ângulo reto aqui, ó. Aqui é um ângulo reto e aqui é um ângulo reto. Perfeito? Essa área, então, do trapézio seria aqui, ó, 3x mais 2x, base maior, mais base menor, sobre 2 vezes o x, que é a nossa altura. Ou seja, eu tenho aqui, ó, 5x ao quadrado sobre 2.
Tá certo? Essa é o que? A área do nosso trapézio, perfeito? Vamos ver qual é a área do quadrado? Bom, a área do quadrado eu fiz bonitinha para ficar bem certinho, né? Que eu fiz esse aqui, o quadradinho pequeno, né? Mas a área do quadrado grandão, do Tangram, né? É 2x raiz de 2, tudo isso ao quadrado, olha lá quanto vai dar, ó. A área do quadrado vai dar 2x raiz de 2 ao quadrado, isso vai dar 4x2 vezes 2, 8x2. Qual é a razão entre as áreas? Ele pediu a razão do trapézio para o quadrado, tá certo? Qual seria essa razão? Olha aqui, ficou aqui no finalzinho, ó. Era para ter mudado isso aqui, mas não tem problema não. Ficou no finalzinho aqui, ó. 5x ao quadrado sobre 2 dividido por 8x2, olha lá. x2, 5x2 sobre 2 vezes 1 sobre 8x2. Vou começar a cortar aqui, ó. 5 vezes 1 dá 5, 8 vezes 2, 16. Cortei x2 com x2, 5 16avos. E a nossa resposta certa é a letra D. D de dado. Perfeito, gente? Olha lá. Nossa resposta certa para essa questão é letra D de dado. Perfeito? Então, gente, mais uma questão resolvida. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, né, que quase que deixa quebrar toda aqui a luminária, caiu no chão, mas a gente conseguiu mesmo dando no meio da videoaula. Estamos de volta, continuando a resolver questões aplicadas na prova de matemática, né, da UERJ 2019, uma prova realizada em junho de 2018 para o ano letivo já de 2019, perfeito? Talvez tenha sido a questão mais bonita que apareceu na prova, sem dúvida nenhuma, uma questão linda, uma questão de raciocínio lógico, né, que a gente tem que pensar. Até reconheço que quem não é muito ligado em futebol pode ter uma dificuldade maior em fazer esse tipo de questão. Perfeito? Mas vamos lá, vamos trabalhar a questão. Diz assim, ó: 6 times de futebol disputaram um torneio no qual cada time jogou apenas uma vez contra cada adversário. Perfeito? A regra de pontuação consistia em marcar 0 pontos para o time perdedor, 3 pontos para o vencedor e, no caso de empate, 1 ponto para cada time. Perfeito? Bom, essa é a pontuação normal de todo, né, e qualquer torneio de futebol, pelo menos atualmente, tá certo? A tabela mostra a pontuação final do torneio. E aqui aparece a pontuação, né? O time A fez 9 pontos, o B 6, o C 4 pontos, o D 2 pontos, o time E 6 pontos e o time F, que claramente foi o campeão do torneio, né? Ele fez 13 pontos, perfeito? O número de empates nesse torneio foi igual a 4, 5, 6 ou 7. Questão linda, questão muito, muito bonita. Vamos começar a raciocinar, gente? Bom, deixa eu começar a raciocinar aqui com vocês e entender, antes de mais nada, algumas coisinhas interessantes, né? Para a gente fazer esse problema. Bom, o que a gente tem que entender é o seguinte: cada vez que acontece um jogo de futebol, né, eu tenho uma situação interessante. Olha só, eu tenho 3 pontos em jogo, ou tenho 2 pontos em jogo, né? Quando é que eu tenho 3 pontos? Quando um time vence e, consequentemente, o outro perdeu. Perfeito? Então, quando eu considero que alguém está ganhando, eu já tenho em mente que alguém está perdendo. Perfeito? E quando acontece o empate? Eu tenho, na verdade, 2 pontos sendo disputados ou dados, né? Quer dizer, se há um empate, quer dizer, cada uma das equipes ganha 1 ponto. Perfeito? No empate. Perfeito? Então, quando há um empate, existem 2 pontos. Perfeito? E quando há vitória, existem 3 pontos envolvidos. Tá claro isso? Então, já deu a perceber, quando eu falo que alguém ganhou, automaticamente eu já estou entendendo que alguém perdeu. Quando eu falo que alguém empatou, automaticamente eu estou entendendo que estão existindo 2 empates, né? Eu tenho que considerar 2, 1 ponto para um ponto para outro. Então, sempre que eu falo um empate, né, foram distribuídos 2 pontos, 1 para cada equipe, né, que empatou. Perfeito? Então, bom, vamos começar a analisar aqui o seguinte: qual é o total de jogos realizados? Vamos ver, gente, olha só, são 6 equipes, né? Cada uma dessas equipes jogou 5 vezes. Então eu tenho aqui, ó, 6 vezes 5, 30. Só que esses jogos que eu estou contando são duplos, né? Quer dizer, vamos dar um exemplo mais claro. Se eu estiver falando, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco, por exemplo, né? Eu sou tricolor, não tem nada a ver com isso, mas vamos colocar o Flamengo e Vasco. Então, quando eu faço, por exemplo, Flamengo e Vasco, esse jogo existiu. Ao contrário, seria Vasco e Flamengo, mas esse jogo já existiu. E quando eu faço esses 6 vezes 5, 30, eu estou contando todos os jogos. Perfeito? Eu estou considerando esses jogos sempre duplos, porque eu estou fazendo
o Vasco jogando com o Flamengo, depois quando eu faço a brincadeira para o Flamengo, eu faço o Flamengo jogando com o Vasco, tá certo? Então eu tenho, na verdade, esses jogos são duplos, então 6 vezes 5, 30, mas eu preciso dividir por 2, porque o jogo Fluminense e Botafogo, né, seria o mesmo que o jogo Botafogo e Fluminense, perfeito? Então, gente, então eu tenho que fazer essa divisão por 2, né? Por que eu vou então dividir por 2, não é isso? Eu vou dividir por 2 porque eu estou contando os jogos duplamente, tá certo? Então o que eu teria aqui é o seguinte, ó, 6 vezes 5 sobre 2, isso é igual a 30 sobre 2, olha lá quantos eu tenho, olha lá, 15 jogos, perfeito? Então, gente, serão 15 jogos o total realizado, tá claro então? Total de pontos em todo o torneio. Aí é fácil, né? É só somar aquelas pontuações que nós vimos ali. 9 mais 6 mais 4 mais 2 mais 6 mais 3. Isso dá um total de 40 pontos. E agora que a gente vai começar a raciocinar, tá bom? Olha só, a soma das vitórias e dos empates nos dará o total de jogos. Tá claro isso, né? Aí você me pergunta, e as derrotas? Porque a derrota, gente, já está incluída nas vitórias. Quando eu somo a vitória para alguém, é porque alguém perdeu. Quando eu somo empate, né? É porque aconteceram o quê? Dois times empataram, perfeito? Por isso que vai valer 2 pontos, um para cada um, tá certo? As derrotas acontecem quando acontecem a vitória, então automaticamente a gente já sabe disso. E em cada vitória temos 3 pontos, e em cada empate teremos 2 pontos, um para cada equipe, tá só? Já temos condição de montar nosso sisteminha, quer ver? Ó? Vê se não é isso, ó, vitória mais empate, isso me leva a quanto? A 15. Aí você perguntaria, mas cadê a derrota? Gente, a derrota está inclusa na vitória. Sempre que eu falo a vitória, né, eu estou computando também a derrota. Tá certo? Então vitória mais empate é igual a 15. Tá claro? Por que a derrota não entra? Eu posso até votar a derrota, mas aí eu estaria contando 2 vezes, porque quando alguém ganhou é porque alguém perdeu. Então basta que eu conte a vitória, tá bom? Vitória mais empate é igual a 15. E tem uma outra situação. Gente, em cada vitória tem 3 pontos envolvidos. Em cada empate tem 2 pontos envolvidos. Então eu posso escrever assim, ó, 3 pontos vezes cada vitória, mais 2 pontos vezes cada empate. Lembra por que 2 pontos? Porque cada equipe vai ganhar 1 ponto. Então são 2 pontos envolvidos. 3 vitórias mais 2 empates é igual ao total de pontos 40. Vamos brincar essa equação, multiplicar a primeira equação lá de cima, né, por 2. Eu teria assim, ó, 2v mais 2e é igual a quanto? É igual a 30. Perfeito? E aí eu tenho a segunda equação, que já está pronta, 3v mais 2e é igual a 40. E aí, rapaz, como é que ficou fácil? Olha só, 3v menos 2v dá quanto? Dá v, não é isso? Ó. 2e menos 2e desaparece. 40 menos 30 dá 10. Então quer dizer que v é igual a 10. Ou seja, o número de vitórias nesse torneio foi um quanto? Foram 10 vitórias. E automaticamente eu já estou entendendo que foram também 10 derrotas, né? Se aconteceram 10 vitórias, é que teve 10 derrotados, né? Para que acontecesse essas vitórias. Então são 10 vitórias, são 10 derrotas, claro. E eu quero saber o número de empates. Eu não sei que empate. Mais vitória, isso me dá 15? Bom, se são 10 vitórias, serão 5 empates. E com isso a gente tem nossa resposta certa. Resposta certa é a letra, eu acho que não é B não. É linha, claro que é B. O A é a 4. B é igual a 5. Essa é a nossa resposta correta. E aqui é o que eu frisei ainda há pouco, né? Essa foi a questão mais bonita dessa prova. Tá? Sem dúvida nenhuma, a questão foi lindíssima. A questão muito fácil de fazer. Ou será que não é tão fácil? Não. Ela não é imediata. A gente tem que pensar, tem que raciocinar. E reconheço que quem não conhece futebol, né, quem não tem uma vivência maior com o esporte, vai sentir dificuldade de entender essa coisa de 3 pontos por vitória, né? E entender que quando alguém ganha, automaticamente alguém perde. Quando alguém empata, aí que é o grande detalhe, né? É entender que foram 2 pontos distribuídos. Um para quem empatou de um lado, um quem empatou do outro lado. Perfeito? Mais uma questão resolvida, reafirmo, para mim foi a questão mais bonita aplicada pelo UERJ. Quem nos falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com. Fica continuando nossas resoluções de questões aplicadas na UERJ, né, 2018 para o ano letivo de 2019. Perfeito, gente? Mais uma questão, talvez tenha sido a mais simples, não digo a mais simples, que a gente teve outras questões bastante simples, né? Mas essa realmente é muito, muito fácil. Vamos fazer essa questão? Olha só, gente. Um homem com apenas R$ 20 comprou coco e abacaxi em uma feira. A unidade do coco custou R$ 2 e a do abacaxi R$ 4.
Com o dinheiro que possuía, a maior quantidade dessas frutas que ele pôde ter comprado é 4 itens. Vamos ver qual deles é o verdadeiro. Vamos lá, gente, vamos trabalhar essa questão? Ela é bem simplesinha. Você quer ver? Ó? Ele comprou o quê? Ó? Ele comprou ambas as frutas, perfeito? Tanto coco quanto abacaxi. Então, no mínimo, ele comprou uma, né? Um coco ou um abacaxi, perfeito? Olha só, se ele quer a maior quantidade deles, é importante que ele compre, né? Que ele comprar, ficou feio, né? Que ele compre a menor quantidade da fruta mais cara. Não é isso, gente? Ele não quer ter a maior quantidade de frutos possíveis, então ele deve comprar a menor quantidade da fruta mais cara. Perfeito? Então, olha só. Assim, podemos escrever o que? Ó? Vamos chamar de coco. O coco é C, tá bom? O abacaxi é A. Fugir um pouco de X e Y, porque eu já olho o C e vejo que é coco e o A é abacaxi. Perfeito? Eu posso escrever isso aqui, ó. R$2, não é isso o preço do coco? R$2 vezes a quantidade de cocos, mais 4 vezes a quantidade de abacaxis. O abacaxi custa R$4. Isso tem que me dar quanto? R$20. Eu vou comprar apenas um abacaxi. Vamos ver se dá certo. Pode ser que não dê certo. No caso aqui vai dar. Quer ver? Ó? Vou comprar um abacaxi apenas, né? E com isso, gente, vai sobrar mais dinheiro para que eu possa comprar mais coco. Né? E com isso eu vou ter a maior quantidade de frutas possíveis. Vamos lá. Comprando um abacaxi, o que é que eu vou ter? 2 vezes o coco, né? A quantidade de cocos, mais 4 vezes um abacaxi, mais R$4. Isso tem que dar R$20. Vamos pensar aqui, ó. 2 cocos, tá? Quer dizer, R$2 vezes a quantidade de cocos, mais 4 é igual a 20. 2 vezes a quantidade de cocos é igual a 16 e a quantidade de cocos é igual a quanto? 8. Gente, essa é a quantidade máxima que eu posso comprar. Já que ele determinou que eu vou comprar tanto uma quanto outra, eu vou comprar no mínimo uma de cada uma, perfeito? Tá? Então ele quer saber o que? Eu vou comprar a quantidade menor de abacaxi para que eu tenha mais dinheiro e possa comprar mais coco. E com isso eu terei a maior quantidade possível. Então, comprando apenas um abacaxi, comprarei 8 cocos. E com isso eu terei o total de 9 frutas. Essa é a quantidade máxima que eu posso comprar, levando em conta que eu estou comprando pelo menos uma fruta de cada uma. Tá bom? Então, gente, 9 frutas, resposta certa, letra A. Essa foi muito simples, né, gente? Letra A é a nossa questão correta, perfeito? Quer dizer, eu tentei montar um sistema, não saiu por sistema, a gente usou, na verdade, foi uma equação diofantina, né? Diofante é um matemático que estudou essas equações, onde a gente tem o número de incógnitas, né, é maior que o número de equações. Então eu tenho, por exemplo, aí, ó, eu tenho 2 incógnitas, coco e abacaxi, e uma única equação. E por ela eu consegui matar a questão. Perfeito? Então, levando em conta, né, que a Diofantina a gente tem condição de resolver, porque a Diofantina, em essência, ela é uma equação indeterminada, né? Mas quando ele determina que a quantidade de frutas é um número inteiro, sempre inteiro e positivo, né, aí eu consigo matar a minha questão, tá bom? Letra A é a resposta certa, 9 frutas. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemáticamuitofácil.com. Fica daqui o convite. Estamos de volta, continuando a resolver questões da UERJ, né? UERJ 2018 para o ano letivo de 2019, uma prova realizada em junho de 2018, tá certo? Diz assim a questão, uma questão de trigonometria, mas ela é bem simples, bem facinho mesmo, vocês vão ver. Ela tem uma relação mais importante em cima até dos eixos cartesianos do que provavelmente de trigonometria, tá bom, gente? Olha só, o círculo a seguir tem o centro na origem do plano cartesiano XY, aqui o nosso plano XY, perfeito? E raio, claro, né? Raio igual a 1, não, raio, claro não, né? Poderia não ser, ele não falou que é ciclo trigonométrico, né? Nele, AP determina um arco de 120 graus, ele quer saber 120 graus, né? Ele quer saber as coordenadas do ponto P, desse ponto P aqui. Vamos trabalhar, gente? Essa questão é bem simples, quer ver? Olha só, eu vou fazer basicamente muito mais usando geometria plana mesmo, quer ver? Olha só, tá aqui a nossa figura, perfeito? Ele fala que esse arco aqui, ó, esse arco aqui, tá vendo? Ó? Esse arco não, esse ângulo, né? Esse arco aqui, ó, esse arco é de
120 graus, perfeito? Não é isso que ele coloca para a gente? E esse, por que eu falo, ó, AP é 120 graus? Esse ângulo aqui, gente, é um ângulo central. E o ângulo central subtende um arco igual a ele. Ou seja, se esse arco AP é 120 graus, esse ângulo aqui também será 120 graus. Não é isso? E a gente vai lembrar o seguinte, isso aqui não é uma reta, gente. Se esse ângulo é 120, esse ângulo será o seu suplemento. Ou seja, 180 menos 120, esse ângulo será 60. Ih, rapaz, está ficando bonito, hein? Está ficando interessante. Gente, ó, do ponto P, eu vou traçar uma perpendicular até o eixo do X. Perfeito? Quer dizer, acaba sendo uma paralela ao eixo dos Y, né? Mas olha só o que eu vou ter aqui. Ih, rapaz, de 60 graus. Esse ângulo aqui, ó, passa a ser de quanto? De 30, né? Porque esse aqui é um ângulo reto. Eu baixei uma perpendicular. Aqui é um ângulo de 90, aqui é 60 e aqui é 30. E a partir daqui, gente, eu vou lembrar um negócio importante para vocês. O cateto oposto ao ângulo de 30 vale sempre metade da hipotenusa. Perfeito? E o cateto que está oposto ao ângulo de 60, né, vale justamente quem? Ó, a raiz de 3 sobre 2. A metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Então, eu acabei de descobrir aqui tudo. Acabou meu problema. Quer ver? Gente, olha só. Então, eu já vi que esse pedacinho é meio, né? E esse pedaço aqui é quanto? Raiz de 3 sobre 2. Olha só. O raiz de 3 sobre 2 vem para cá. Ó. Olha aqui, já estou descobrindo, né, qual é a ordenada do ponto P. Raiz de 3 sobre 2. Vamos descobrir a abscissa do ponto P? Bom, o ponto P, gente, ele vai bater aonde? Ó, aqui eu sei que vale meio, né? Mas ele está batendo aonde? No semi-eixo negativo de x. Ou seja, a gente sabe que para a direita são valores positivos e para a esquerda são valores negativos. Então aqui não é um meio, né? Aqui é quanto? Menos meio. Gente, acabou o nosso problema. Quem é o ponto P, então? A abscissa dele, menos meio. E qual é a sua ordenada? Raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Aqui tem o tal que eu falei com vocês, está até explicado aqui, né? O cateto oposto ao ângulo de 30 vale metade da hipotenusa, o cateto oposto ao ângulo de 60 vale metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Ou seja, OP é igual a 1, né? O nosso P é o nosso raio. Ou seja, o OM é 1 meio, né? Metade desse raio. E o PM, né? Raiz de 3 sobre 2. Quem é o ponto P? P é o ponto menos meio, raiz de 3 sobre 2, e a resposta certa está justamente na letra A. Quer dizer, a única dificuldade é a gente não se enganar aqui, né? Quer dizer, aqui é um semieixo positivo, tá? E aqui é um semieixo negativo. Portanto, isso aqui vale menos meio, tá bom? Então, a abscissa do ponto é menos meio e a sua ordenada será raiz de 3 sobre 2. E com isso, nós acabamos de descobrir que a resposta certa é a letra A. Olha lá, menos 1 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Perfeito? Mais uma questão resolvida. Quem nos falou? O professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemática.muito-fácil.com. Fica daqui o convite para que estamos de volta, continuando a resolver questões aplicadas na UERJ, né? Em junho de 2018 para o ano letivo de 2019. Fresquinha essa prova, tá bom? Diz assim a questão. Tem aqui um gráfico, né? E a questão fala o seguinte, ó, a partir do gráfico, o aumento da média anual de desempregados de 2014 para 2016 está mais próximo do seguinte percentual. Bom, tem aqui o nosso gráfico, ó, 2012, 7,1 milhões, 2013, 7 milhões, 2014, 6,7 milhões, 2015, 8,6 milhões. A gente percebe uma curva claramente ascendente, né? Ela decresce de 2013 para 2014, mas a partir daqui ela começa a crescer. Olha lá, 6,7 milhões, já estamos em 2015 em 8,6 milhões e chegamos então a 2016 em 11,8 milhões, né? Uma situação da política desse país, né? A política atual. Ah lá, 11,8 milhões e esse número já cresceu, né? Já sabe que está passando de 13 milhões. Bom, a partir do gráfico, o aumento da média anual de desempregados de 2014 para 2016 está mais próximo do seguinte percentual. Ela está mais próximo do, ou seja, é um cálculo aproximado, perfeito? Então ele quer saber quanto aumentou de 2014, 6,7 milhões, até 2016, 11,8 milhões. Vamos ver como é que a gente faz isso? Fácil, né? A questão é simples, bem simples, né? Mas é uma análise gráfica interessante, né? Vale a pena a gente trabalhar essa questão. Ah lá,
A questão nos pede para calcularmos o quanto 11,8 milhões é percentualmente superior a 6,7 milhões, tá certo? Olha só, gente, um macete rapidinho, bonitinho, tranquilo para a gente fazer porcentagem. Se dividirmos 11,8 por 6,7, teremos nossa resposta. E por que eu fiz essa opção, né? Dividir o maior pelo menor? Porque o menor, gente, é o principal. É em relação a ele que eu quero fazer a comparação. Então, o meu principal é o 6,7 milhões, tá certo? Ele não perguntou quanto aumentou em relação a esse aí, ao 6,7 milhões, esse é o nosso principal. Por isso que eu faço sempre essa divisão sobre o principal. 11,8 sobre 6,7, isso vai dar aproximadamente 1,76119. Ou seja, vamos pensar aqui, quem é esse número aqui em 1,76119? Eu posso escrever, olha só, gente, eu vou andar com duas casas, né? Ou seja, eu vou estar multiplicando em cima por 100 e vou estar dividindo embaixo por 100. Ou então, basta a gente pensar o seguinte, eu quero ler isso aqui em centésimos. Então eu tenho 176, passei no décimo, cheguei no centésimo. 176,119 centésimos. Que isso aqui é o mesmo que quem? Que porcentagem. Ou seja, lendo isso aqui na forma de porcentagem, porque sobre 100 é sempre porcentagem, eu teria 176,119%. Houve um aumento de quanto? Bom, anteriormente eram 100%. Nosso principal é sempre 100%. Ó, agora é 176, eu tenho 176,116 menos 100, olha lá. Quanto vai dar? 76,118%. Perfeito? Então, será que tem essa resposta lá? Cadê ela? Olha aqui, ó, letra B, 76%. É o que mais se aproxima, perfeito, gente? Letra B é a nossa resposta certa. Vamos fazer essa questão também por regra de 3, gente? Como é que seria por regra de 3? Olha, a primeira, né, avaliação, 6,7, isso é o principal, por isso que eu digo que está 100%. E a nova, né, a última de 2016, é 11,8, está para X. Fazendo a continha e tal, eu vou chegar na mesma conta que eu fiz lá em cima, né? X é igual a 1,76,119, tá? Isso aqui, gente, o que quer dizer isso? 176%. Lembra disso, gente? Eu comecei a ler isso, né, não em décimos, que não me interessa, mas quando eu leio em centésimos, aí eu tenho sobre 100. E sobre 100 é porcentagem. Então isso é equivalente a 176, alguma coisa por cento, né? Não vou precisar disso agora. Houve um aumento de quanto? 176,119 menos 100%, isso dá 76,118. Não sei porque aqui ficou 18. Tudo aqui é 19 e aqui ficou 18, né? Certamente está errado isso aqui, né, gente? Vamos emendar, né? Bom, para não ficar errado, né? Chega lá no videoaula, depois alguém vem, não vou curtir não porque está errado aí. Aí a gente conserta de uma vez, tá bom? Gente, olha lá, resposta certa então é qual? Letra B, né, gente? Aqui está a letra A, né? Foi letra B, tá bom, gente? Vou emendar mais um também, ó. Esse é até mais rápido. Agora ficou certinho. Perfeito, gente? Mais uma questão resolvida. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemática.muitofácil.com. Fica daqui o convite. E estamos de volta, resolvendo mais algumas questões aplicadas na UERJ 2018 para 2019, né? Já para o ano letivo de 2019. Essa prova foi realizada em junho de 2018, tá bom? Estamos resolvendo completinha essa prova, perfeito? Ela diz assim, ela diz assim a questão. Os triângulos A', B', C', A2, B2, C2, A3, B3, né? C3, tudo C', né? Tudo linha, né? Ilustrados abaixo, possuem perímetros P', P2 linhas, P3 linhas, respectivamente. Os vértices desses triângulos, a partir do segundo, são os pontos médios dos lados do triângulo anterior, tá bom? Admita que a linha B' é igual a B', C' é igual a 7, a linha C' é igual a 4. Assim, P', P2 linhas, P3 linhas, define a seguinte progressão. Uma dessas aqui, ó. Vamos ver qual delas é. Bom, gente, olha só, a figura está aqui bonitinha. Vamos analisar essa figura para a gente chegar à conclusão, né? Qual é a nossa resposta correta. Gente, olha só. Isso aqui é geometria, né? Eu tenho aqui o seguinte, olha só. Vou confessar a vocês e contar para vocês o segredinho, né? Quando eu vou unir, eu tenho um triângulo, perfeito? Quando eu uno os pontos médios 2 a 2 claros desses
lados do triângulo, né, do primeiro triângulo, do triângulo maior, né, eu vou chegar a um outro triângulo que ele é necessariamente, tá, semelhante ao anterior. Sempre isso. E não é difícil a gente descobrir, né? Por Tales, né? O teorema linear de Tales, a gente mostra isso, né? Veja bem, aqui é ponto médio, né? Aqui é ponto médio. Quando eu traço, né, essa reta será sempre paralela. E o Tales nos mostra isso. Então isso aqui se comporta como duas retas paralelas cortadas por duas transversais, perfeito? Tá? É um feixe de paralelas, que a gente pode chamar assim, né? Cortado por duas transversais, tá certo? Então esse triângulo aqui, ó, A duas linhas, B duas linhas, C duas linhas, é um triângulo semelhante ao triângulo A', B', C', perfeito? E tem um outro detalhe. Esse segmento, né, que une os pontos médios, gente, ele será exatamente o quê? Ele será metade desse lado aqui, ó, do lado A', B', tá? O A2, A2', B2' será metade do A', B', né? Por que a gente fala isso? Se aqui é ponto médio, olha só, essa parte, esse segmento é igual a esse segmento. Então eu percebo que esse aqui, ó, é o dobro desse aqui. Perfeito? E com isso eu vou perceber essa proporcionalidade. Esses dois triângulos são semelhantes. E aí, ó, esse ladinho aqui, gente, vai ser exatamente a metade desse ladinho aqui. Esse lado aqui vai ser a metade desse lado aqui. Tá certo? E esse lado B duas linhas, C duas linhas, vai ser metade do B', C'. Perfeito? Ou seja, esse triângulo, tudo nele é metade. O problema nos deu alguns dados, mas eu não preciso disso. O que eu preciso perceber é o seguinte: o perímetro desse grandão aqui, esse menor, esse que está marcado em vermelho, né? O perímetro dele será o quê? Será a metade daquele outro maior. E tem um outro aqui dentro, tá? E esse aqui dentro, unindo os pontos médios desse triângulo aqui, né, do segundo triângulo, ele será, olha só, exatamente semelhante ao primeiro. Olha só, paralelo, paralelo e paralelo. Perfeito? Então eu percebo o seguinte, ó, esse tem um perímetro. Esse aqui, o vermelho, terá um perímetro equivalente à metade. E esse em azul terá um perímetro equivalente à metade desse e a quarta parte do maior. O que eu vou concluir com isso? Vamos ler. Todo triângulo, cujo vértice sejam os pontos médios dos lados de um triângulo original, será semelhante a ele e todas as suas medidas serão respectivamente a metade das medidas do triângulo original. Se o perímetro do triângulo A', B', C' for P, né, o perímetro do triângulo A duas linhas, B duas linhas, C duas linhas será P sobre 2, será a metade do perímetro do maior. E o perímetro do terceiro triângulo será o que? A quarta parte, P sobre 4. E com isso, o que é que eu percebo, gente? Eu tenho aí uma progressão o quê? Geométrica. Eu parti desse ponto, ó, P é o perímetro do grande, já aqui eu já tenho P sobre 2, e aqui eu já tenho quanto? P sobre 4. Se eu continuasse aqui dentro fazendo um outro desse, teria P sobre 8. Perfeito? Eu estou diante de quê? Né? E aí eu vou relembrar isso que eu falei lá em cima, né? Eu não preciso nem usar os dados numéricos, eu não preciso disso, gente. Eu já percebo que os perímetros deles serão respectivamente metade. Como eu sei por que o perímetro é metade? Porque, respectivamente, cada lado do triângulo vermelho, né, em vermelho, é metade do triângulo em preto. E cada lado do triângulo azul será metade do triângulo vermelho e a quarta parte do triângulo preto. Perfeito? Então eu percebo que eu estou diante de uma progressão geométrica e de razão quanto? Ó, razão 1/2, 1 para 2. Olha lá, resposta certa, letra C. Vamos voltar lá rapidinho. Olha lá, está aqui, ó. Resposta certa, letra C, é uma progressão geométrica de razão 1/2. Resposta certa, letra C. Não é difícil, né? É uma questão clássica. Essa situação, quando eu uno os pontos médios dos lados de um triângulo, eu sempre formo um triângulo semelhante ao primeiro. Perfeito? E se eu ficar brincando nessa sequência de ligar pontos médios, eu vou chegando a uma figura aí cada vez menor, claro, mas todos esses triângulos serão semelhantes e terão sempre o quê? A metade do perímetro do triângulo interior. Por quê? Porque cada um de seus lados será a metade respectiva de cada lado do triângulo. Perfeito? Resposta certa, letra C, geométrica de razão 1/2. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Está aqui, ó, no alto endereço do site. O nosso site é especializado na matemática do ensino fundamental.
Estamos de volta continuando a resolução das questões de matemática, né? A resolução completa das questões de matemática da UERJ 2019, né? Numa prova realizada em junho de 2018, perfeito? É uma questão muito simples. Quer ver só? Estima-se que um mosquito seja capaz de voar 3 km por dia, como informa o texto, né? O texto anterior que foi falando um pouco, né? O texto era sobre febre amarela, tá? Aí lembrou do mosquito da febre amarela, né? Então ele consegue voar 3 km por dia. Nessas condições, a velocidade média do mosquito corresponde em quilômetros por hora a... E aqui, ó, vem 4 itens, um deles será o verdadeiro. Vamos trabalhar essa questão? Muito simples, né, gente? Essa realmente é uma das mais simples questões. Olha só, vamos resolver por raciocínio lógico primeiro? Olha como é que eu resolveria, olha só. Tá assim, ó, 3 km por dia é o mesmo que 3 km em cada 24 horas, tá claro? O dia tem 24 horas. E aí eu percebo o seguinte, peraí, 3 km em cada 20 horas, eu posso simplificar isso aqui, né? E faço assim, ó, 3 km por 24 horas é o mesmo que 1 km a cada 8 horas, não é, gente? 3 horas, eu levo 24 horas, 1 hora levarei 3 vezes menos. Dividir 24 por 3, 8 horas. 1 km a cada 8 horas. Está começando a ficar bom, não está? 1 km a cada 8 horas é o mesmo que 0,125 km a cada 1 hora. O que eu fiz aqui? Eu dividi cada um deles por 8. Né? 1 km por 8, isso vai dar 0,125 km. Claro que eu já vi os itens respostas, né? E sei que essa resposta é interessante. Perfeito? A cada 1 hora. Acabou a questão. A velocidade desse mosquito será de 0,125 km por hora. Perfeito? Simples, a resposta seria logo a letra A. Tá bom? Vamos embalar e resolver também por regra de 3? Olha só, 3 km em um dia, tá? X quilômetros em 1 hora. Não é assim, ó. Eu estou passando para quantos quilômetros ele anda em 1 hora. Isso eu vou estar sabendo quanto vale a velocidade em quilômetros por hora. O que eu faço aqui? Olha só o que eu fiz. Ó. 3 quilômetros, eu tenho que passar o dia, olha, dia e embaixo tem hora. Eu tenho que passar para a mesma unidade, senão eu não consigo fazer. É isso que eu vou fazer. Ó. 3 quilômetros está para 24 horas, assim como x quilômetros estará para 1 hora. Perfeito, gente? Então eu tenho 3 está para x, assim como 24 está para 1. Afinal de contas, essa regra de 3 é simples e direta, né? 3 km, 24 horas. Quanto mais quilômetros eu andar, perfeito? Menos tempo. Quanto mais quilômetros eu andar, mais tempo eu vou levar. E ao contrário, quanto menos quilômetros eu andar, menos tempo eu vou levar. Então ela é simples e direta. 3 está para x, assim como 24 está para 1. O que eu tenho aqui? Ó? Podia simplificar, mas não fiz isso não. Ó. 24x é igual a 3. Agora simplifiquei. Ambos por 3, 8x é igual a 1, x é igual a 1 oitavo. E 1 oitavo, gente, vai me levar a quem? 0,125 km por hora. Perfeito? Agora ficou tudo certinho em quilômetro, porque não é isso que eu estou fazendo. 0,25 km em 1 hora, ou seja, 0,125 km por hora. Resposta certa é a letra A. Mais uma questão bonita, simples, facílima, né? Para o ERJ, a gente fica até preocupado. É uma questão muito simples. É aquela questão que a gente faz e não acredita que fez tão rapidamente. Perfeito? Mas esse é o caminho correto, sem dúvida, 0,125 km por hora. Mais uma questão resolvida. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Estamos de volta, dando continuidade à resolução completa, né, das questões de matemática da prova da UERJ 2019, né, numa prova realizada em junho de 2018, já para o ano letivo de 2019, né, ou seja, é uma fase classificatória, né, a fase inicial. Ó. Tudo começa aí. Quando você quer acessar o UERJ, né, a gente vai começar nessa fase classificatória. Depois tem mais provas, né? Tem a prova final, a prova discursiva, tá certo? Mais uma questão, essa é a segunda questão, né? Interessante que o texto é o mesmo, ela manteve o mesmo texto sobre o mosquito da febre amarela, e daí foram criados 3 questões iniciais, perfeito? Ela diz assim, quer ver, ó? Casos de febre amarela desde o início de 2017, né? Confirmados 779, suspeitos 435, mortes entre os casos confirmados 262, perfeito?
admita que, em função da disseminação da febre amarela, o percentual de mortalidade de 33% ocorre em uma cidade de 800 mil habitantes, onde 5% da população foram infectados por essa doença. Nessa cidade, o total de óbitos deverá ser igual a... Tem aqui 4 itens, né? Vamos trabalhar essa questão? Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Olha só, gente, vamos resolver, gente. Qual é o total de pessoas infectadas, né? Vamos começar daqui, né? Qual é o total de pessoas infectadas? Olha só. Bom, ele falou que 5% dessa população de 800 mil pessoas está infectada. Vamos achar esse valor? Olha lá, 5% é o mesmo que 5 sobre 100 de quanto? De 800 mil, não é isso que eu faço? Ó, 5 sobre 100, ou 5% de 800 mil. Vou simplificar o 5 com 100, isso dá um 20 avos, né? Olha lá, simplifiquei ambos por 5, tá bom? Ficou um 20 de 800, é claro que aí seria 800 mil dividido por 20, corta 0 com 0, vai ficar 40 mil, perfeito? A 20ª parte, ou 5% de 800 mil, são 40 mil pessoas. Então, nessa cidade, 40 mil pessoas estão infectadas. E aí ele fala o seguinte, que a taxa de mortalidade é de 33%, né? Olha o tamanho, né, dessa mortalidade. Isso quer dizer o seguinte, 33%, gente, é aproximadamente 1/3 da população. Então, aproximadamente 1/3 desse povo irá a óbito, né? A taxa de mortalidade é altíssima, né? Devemos calcular. Vamos lá então, gente. Se a mortalidade é 33, podemos calcular o que? 33% desse total de pessoas infectadas. Isso daria 33 centésimos, é o mesmo que 36% de 40 mil. E aí, é uma continha, né? Corta 2 zeros com 2 zeros aqui, ó. Brincando aqui um pouquinho, né? Corta 2 zeros com 2 zeros, perfeito? Eu tenho 400 vezes 33, isso dá 13.200 pessoas. Rapaz, olha a quantidade de pessoas, né? Olha a febre amarela, né? Causando estragos. 13.200 pessoas. Vamos ver qual é o item correto? Olha aqui, ó. Letra B. 13.200 pessoas. E essa é a nossa resposta correta, tá bom? Letra B. Dessa interessante questão, mas muito fácil, muito simples, né? Uma questão de porcentagem. A gente fez 2 porcentagens na mesma questão e chegamos a essa resposta, letra B, 13.200. Quem nos falou? O professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemática-muito-fácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Estamos de volta resolvendo questões aplicadas na UERJ 2019, né? A prova fresquinha realizada agora em julho, né? Em junho de 2019, já, quer dizer, já prevendo, claro, né? 2018, já prevendo o ano letivo de 2019, tá bom, gente? Eu vou resolver completinha essa prova, tá certo? Essa questão diz assim, quer ver, ó, primeira questão logo. Casos de febre amarela desde o início de 2017, né? Vem um quadrinho aqui, ó, confirmados 779, suspeitos 435, mortes entre os casos confirmados 262, perfeito? E aí vem a questão, né? Suponha que todos os casos suspeitos tenham sido comprovados e que a razão entre o número de mortes e o de casos confirmados permaneça a mesma. Nesse caso, as novas comprovações da doença, o número total de mortos por febre amarela estaria mais próximo de... Bom, vamos ver se a gente conseguiu entender a questão, né? Ela é meio truncadinha e tal, mas a gente consegue entender. Mas não é tão imediato assim. Eu tenho 2 situações muito claras aqui. Vamos resolver então, gente? Vamos lá? Olha só. O que eu tenho de situação aqui? Vamos passar para a nossa resolução. Deixa eu botar bonitinho, encaixando aqui. Agora sim, tá bom? Na situação 1, ele fala que a razão entre o número de mortes e os casos confirmados, perfeito? Né? Existe essa situação, existe uma razão. Vamos ver que razão é essa? Essa razão vai ser o quê? Mortes 262 e os casos confirmados são 779, tá bom? Tinha algumas suspeitas, mas essas suspeitas não foram confirmadas nesse primeiro momento. Serão no segundo momento do problema, tá bom? Qual é a situação 2? Ele quer saber qual é o total de mortes quando esses casos já forem, né, aqueles casos suspeitos forem confirmados. Então eram quantos, né? Quantos eu tinha? 779 eram suspeitos, né? Mas se confirmaram, então eu tenho 779 mais 435, ou seja, eu tenho 1.214. Perfeito? E ele quer saber justamente, sabendo que essa razão permanece a mesma, né? Na situação 1 e na situação 2, perfeito? Ó, tanto na situação 1 quanto na situação 2, perfeito? O que eu vou cair aqui? Ó? Essa razão é igual a essa nova razão. Então eu tenho M
sobre 1214, né, é igual a quem? Ó, a antiga razão, 262 sobre 779. Quem é o M? Aqui tem uma continha chata, mas a gente tem que fazer mesmo. A gente tem que perder um tempinho aqui, porque não dá para simplificar, né? Para a gente tentar a simplificação. Pelo menos eu não percebi nenhuma simplificação aqui. Impossível aqui. Bom, 1214 vezes 262 dividido por 779, né? Assim, ó, M vezes 779 é igual a 1214 vezes 262. O M, então, é 1214 vezes 262 dividido por 779. Isso vai dar o seguinte, aproximadamente, claro, né? Com 3 casas decimais, 408,302. Perfeito? Então, o número de mortes é um número bem próximo de 408,302. Perceba, ó. Quer dizer, a nossa conta nos leva a acreditar que as mortes, né, foram um número um pouquinho maior que 408. Mas vamos ver qual é a pergunta que ele faz lá em cima? Então a nossa resposta está muito próxima de 408, né? Vamos ver lá em cima? Aqui, ó. Nesse caso, com as novas comprovações de doença, foi o momento que esses suspeitos também confirmaram, tá certo? O número total de mortos por febre amarela estaria mais próximo de... Olha lá os itens. Olha o item C aqui. Lembra que o nosso deu 408, alguma coisa? Nossa resposta certa está prontinha aqui, ó. É a letra C. Perfeito? Olha lá. Letra C é a nossa resposta correta. O resultado mais próximo, né? E realmente é bem próximo, quase na mosca, né? 503 está longe, 386 está longe, 365 está longe, 408 é a nossa resposta correta. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematica.mutofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. São mais de 320 páginas num site 100% gratuito, tá? Então você que é concursando, se prepara para o Enem, vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, para o UERJ, por exemplo, né? Olha aí, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site, o matematicamutofácil.com. Matemática completinha, do ensino fundamental, claro, tá certo? E um detalhe importantíssimo, né? O nosso site é 100% gratuito, tá certo? Você está no canal YouTube, quer dizer, você está no portal YouTube, né? Está no canal do professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like, eu vou te agradecer. Se você puder se inscrever em nosso canal, vou te agradecer. E se você puder perder um tempinho assistindo uma de nossas quase 2.350 videoaulas, eu vou te agradecer e vou te agradecer muito. Tá bom, gente? Bom, é isso aí. Obrigado a vocês pelo carinho. Vamos continuar resolvendo questões aplicadas na UERJ para o ano letivo de 2019, aplicada em junho de 2019 para o ano letivo de, ou melhor, junho de 2018, né, para o ano letivo de 2019. Gente, é isso aí. Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção e até a nossa próxima videoaula.